Idosos acima dos 70 anos voltaram a ser a maioria nas internações de Covid-19 em São Paulo. Os dados são do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado, que apontam que essa faixa etária ocupa 60% nos leitos de UTI dos hospitais privados paulistas e 52% em internações clínicas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora ao vivo a cardiologista e intensivista da rede INCOR e da rede DOR, Stephanie Risk. Doutora Stephanie, muito bom dia. A gente, claro, fica extremamente preocupado com esses dados. Eu também tenho informação aqui da Fiocruz mostrando o aumento de internações e de mortes, né, do grupo de idosos. Levando em consideração que essas pessoas já, em grande maioria, receberam até a segunda dose da vacina, por que a gente está vendo esse aumento nessa faixa etária? Bom dia. Bom dia, Jairo. Excelente pergunta. A pandemia ela se mostrou três perfis de internação durante esse 1 ano e meio. Primeiro, a gente via a característica do idoso internando, identificamos os grupos de risco, era o paciente hipertenso, com alguma doença crônica, os imunossuprimidos. Depois, ao longo dos meses, vimos mudar o padrão. Internava mais jovem, gente mais nova, morria-se também mais jovens. E agora a gente volta um perfil um pouco similar ao início da pandemia. E o estranho é que todo mundo pode se perguntar, logo agora que a vacina está avançando, o que a gente deve esse aumento do número de internação? Duas coisas. Uma é o aumento da taxa de vacinação nos jovens, na população mais nova. Também a circulação do vírus na população, de uma maneira geral. E outro fator importantíssimo é que após 6 meses, a imunidade pela vacina pode ter uma redução. Então, os anticorpos que em 2, 3 meses estavam protegendo quase nenhuma vacina é 100% eficaz, né, Jairo? Isso sempre tem que ser lembrado. Inclusive, com uma dose, você tem que imaginar que você não está imunizado absolutamente nada. Muitos pacientes internam e falam, mas eu tomei uma primeira dose. Gente, uma única dose não resolve. Você não fica imune. Então, os idosos que já têm um sistema imunológico reduzido, mais vulnerável, após 6 meses, que agora, em setembro, a gente completa 6 meses de idosos que tomaram a segunda dose. Então, a gente vê uma redução dos anticorpos e da imunidade, deixando essa população mais vulnerável a internar e aumento no número de mortes também. Oi, doutora. Roberta, agora falando contigo. A gente acompanhou nessa última semana, inclusive, alguns dados aqui do Sindicato dos Hospitais Particulares de São Paulo, mostrando esse aumento de internação de pessoas com mais de 70 anos em vários hospitais particulares do estado de São Paulo. São os dados oficiais que a gente tem. Há dados para a gente saber se de fato esses idosos internados foram vacinados com as 2 doses? Ou a gente também não tem dados para entender exatamente essa situação e o quanto a variante Delta pode estar impactando? Bom dia, Roberta. A gente não tem esse dado exato, mas observacional e o que a gente tem visto é que realmente tem pacientes que a maioria já está imunizado assim, tomaram as 2 doses da vacina. A gente sabe que na variante Delta, 73% de eficácia da AstraZeneca contra 88% da Pfizer. A Coronavac a gente ainda não tem esse dado e sabe-se que uma redução menor da eficácia, mas a gente tem que lembrar que pelo menos reduz o número de mortes e de casos muito graves. Mas sim, a maioria desses pacientes idosos são vacinados, por isso inclusive que se discute uma terceira dose ou uma dose de reforço, que nos Estados Unidos já foi implantado e está em discussão no nosso governo, se vai ou não se vacinar com uma terceira dose da Coronavac. Inclusive vai começar, acho que nos próximos dias, um estudo com 1.200 pacientes para randomizar, para receber uma dose extra ou da Corona, ou da Pfizer, ou da AstraZeneca e mais uma, para a gente fazer esse mix de vacina e ver se aumenta a imunidade e se realmente é necessário uma terceira dose de reforço, nessa população específica de idosos e imunossuprimidos. Eu gostaria de insistir na questão dos mais jovens, causando algum tipo de prejuízo em relação aos mais velhos, né? Porque a doutora falou sobre a circulação do vírus aqui no Brasil e que a gente sabe, a grosso modo, acontece por parte da população economicamente ativa e dos mais jovens. Se essas pessoas não tomam vacina ou deixam de tomar os cuidados como distanciamento social e uso de máscaras, elas estão colocando em risco as pessoas mais velhas, mesmo já imunizadas? Com certeza, Jairo. Inclusive, isso é uma observação dos que não tomaram a vacina e estão por aí. Houve na última semana, apesar da redução de maneira geral no Brasil, ou tendendo estabilidade, ou realmente reduzir taxa de mortalidade de internação, o Rio de Janeiro teve um aumento. E quando a gente vai ver esse dado, saiu hoje,
que a maioria dos internados no Rio é porque não foram vacinados. Então, assim, principalmente os não vacinados ou os que só tiveram vacinados com a primeira dose, se não quer se respeitar, pelo menos respeita o idoso, respeita as outras pessoas. Então, eu acho que a gente está vivendo uma falsa impressão que a pandemia acabou. Ela não acabou. Mas, assim, felizmente estamos controlando, estamos vencendo. Mas ainda é uma luta, a gente ainda está dentro dela, por isso que as restrições estão acabando. Eu acho que realmente isso tem que ser reavaliado semana a semana. Nesse momento, eu acho que dá para reduzir as restrições, mas nunca esquecendo que o uso da máscara e do distanciamento social é importantíssimo. Outra coisa importantíssima é, uma vez que você identifica o indivíduo que está contaminado, isolá-lo, bem como seus contactantes. Isso é fundamental. Com certeza. Agora, doutor, o que vocês têm observado no desenvolvimento da doença dos idosos vacinados? Conseguido observar nessas internações nos hospitais? Observacional, né, Roberta? Menos grave. Essa última onda parece que eles morrem menos. Mas ainda assim, quando a gente coloca isso no papel em porcentagem e publica, ainda é um alto número de mortalidade. Morrem-se 821 pessoas por dia. Teve uma estabilidade de quinta para sexta. Então, a gente reduzia, a taxa de redução vem acontecendo, só que reduziu de quarta para quinta, por exemplo, essa queda, tendendo a estabilidade. E hoje eu acho que a gente não conta muito, porque sábado e domingo acaba registrando menos número de internação e mortalidade, então a gente tem uma falsa impressão que está caindo ainda mais. Então, tendendo a estabilidade, e sim, observando, parece que pela dose dos 2 imunizantes, o quadro vem com um pouco menos de gravidade ou mortalidade. Os idosos acima de 70 anos têm que tomar algum tipo de cuidado diferente dos demais? A gente tem que lembrar que essa população já foi vacinada há mais ou menos 6 meses. A imunidade reduz com o passar do tempo. Então, eu acredito que nesse momento, inclusive quando se discute uma terceira dose, eu acho que tem que ser um pouquinho mais cuidadoso e cauteloso nas medidas protetivas. Eu acho que se eu pudesse orientar alguma coisa para a população, que eu acho que todo mundo sofreu nessa pandemia, né? Mas os idosos que precisam do amor da família, dos netos, acabaram se isolando muito, entrando em depressão. Eu acho que não é... Quando eu falo isso, eu fico com medo até de todo mundo parar de viver, parar de sair de casa, não é isso. Mas eu acredito que, sim, a máscara é eficaz, o uso do álcool em gel é eficaz. Se tem o sintomático, eu espero que essa pessoa não saia de casa, mas se saiu, o idoso identificou, não chega perto, se isole. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado nesse sentido. O uso da máscara faz total diferença, né, doutora? É sempre muito bom a gente lembrar. A gente tem conversado com vários especialistas ao longo do fim de semana, doutora, sobre essa possibilidade da terceira dose, principalmente pensando em grupos específicos, como os próprios idosos, né, por exemplo, e talvez entrem também os imunossuprimidos. Na sua visão, você acredita também que até o fim do ano a gente deve ter esse reforço para grupos específicos, ainda que a gente observa que não é consenso médico que para os outros grupos também isso seja necessário? Acredito que sim, eu concordo com uma dose de reforço. A gente já vê na prática que, inclusive, pacientes com 2 doses, por exemplo, transplantados cardíacos que usam medicamentos imunossupressores, eles não têm uma eficácia parecida com a da população geral. Então, eu acho prudente, necessário. Claro que não acho que tem que parar a vacinação das pessoas mais jovens, mas, em paralelo a isso, uma terceira dose de reforço em populações específicas. Justo. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente como é que funciona essa questão do sistema imunológico das pessoas mais velhas, se ele fica mais debilitado. Porque nos últimos dias nós acompanhamos as internações de alguns famosos. E a gente foi mostrando isso ao longo da programação da CNN. Pessoas, inclusive, com diversas faixas etárias. Por exemplo, o cantor Zeca Pagodinho tem 62 anos, a atriz Glória Menezes, com 86. Infelizmente, o marido dela, o Tarcísio Meira, o ator Tarcísio Meira, faleceu com 85 anos de idade. Mas, recentemente, também o apresentador Silvio Santos, com 90 anos de idade. Por que existe essa diferença? Em todos os casos, pessoas vacinadas. Gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente essa questão da relação do sistema imunológico de quando se fica mais velho. Quando a gente é jovem, Jairo, nosso sistema imunológico, as células de defesa, os linfócitos, a produção de anticorpo, a imunidade celular, ela está ali. Porque o indivíduo está se formando, identificando o que é corpo estranho, o que não é. Vem uma vacina, vem um antígeno, seu sistema imunológico, seus soldados, os glóbulos brancos, estão super atentos e antenados. Com o passar dos anos, a imunidade cai.
porque a gente já não tem uma resposta a o antígeno que chega, algum vírus que entra no nosso organismo. É natural que com o passar, nossa medula acaba produzindo menos células e por mais que tenha as células, ela tem uma resposta reduzida. Por isso que diante de uma vacinação, você coloca um antígeno, um vírus, adenovírus, alguma partícula lá dentro e o nosso organismo, quando é jovem, rapidamente identifica, já cria um anticorpo contra aquele vírus ou aquela partícula de vírus, adenovírus, o que quer que seja. No idoso, tudo isso é mais lento, é mais devagar, não identifica, então você acaba não produzindo muitas células de defesa e ficando mais vulnerável. Bem, em todos os aspectos, não só as vacinas, como outras doenças. Doutora Tanto Stephanie... que o idoso, às vezes, quando... Desculpa, pois não. Desculpa, conclui, por favor, doutora. Não, eu ia falar que, às vezes, idoso que, por exemplo, pega uma infecção urinária, você não vai ter aquela febre alta, não vai ter aquele sintoma típico. É um paciente que fica mais cansado, que, às vezes, até a queda no idoso é sinal de infecção. Então, tudo é diferente com o paciente idoso. A gente tem que ter um olhar redobrado. Tá certo. Doutora Stephanie Hitz, cardiologista intensivista da Rede Encore e Rede DOR, muito obrigada por mais uma entrevista aqui na CNN. Ótimo trabalho, até a próxima, doutora. Eu que agradeço, um bom dia a todos.